Olá, fim de semana de decisões nos campeonatos estaduais no Brasil. Tivemos neste final de semana 15 campeões definidos na temporada de 2024. Destaques para o Grêmio, heptacampeão gaúcho, o Atlético, pentacampeão mineiro, o Cuiabá, tetracampeão mato-grossense. Ao longo do programa, a gente vai falar sobre esses títulos estaduais. Participam conosco, ele é comentarista da equipe de esporte da EBC, Valdir Luiz, a Luciana Zogaib, nossa locutora, narradora, também aqui da EBC, e pelo Skype participa o jornalista Orlando Augusto, direto de Belo Horizonte. Eu sou o Sérgio do Bocage e está começando agora o No Mundo da Bola. Orlando, uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez, participando conosco do No Mundo da Bola. Deu galo, Orlando. O que aconteceu aí na final do Mineiro? Um abraço, Bocage. Um abraço para você, para o Valdir, para a Luciana, para todos que nos acompanham. Mas deu uma lógica, o Bocage, porque o Atlético é infinitamente superior ao Cruzeiro. Nos dois últimos jogos entre Atlético e Cruzeiro, na Arena MRV, o Cruzeiro venceu um e empatou outro. Mas por problemas do Atlético, defeitos do Atlético, infelicidade do Atlético, gol contra, etc., do que por capacidade do time dirigido pelo Larcamón, que, diga-se de passagem, acaba de ser dispensado aqui no Cruzeiro devido a essa derrota feia, de virada 3-1 para mais de 60 mil vozes cruzeirenses lá no Mineirão. Então, nada de novo para mim, porque o time do Atlético, apesar dos últimos resultados, é infinitamente superior do que o time do Cruzeiro. Tem jogadores decisivos. Vou dizer apenas um, não preciso dizer mais do que um. Hulk resolve o problema do Atlético. Pois é, Orlando. E aí a informação de hoje que se destaca é a demissão do técnico do Cruzeiro, num resultado que era considerado esperado, mas mesmo assim ele caiu. Por quê? Bom, eu disse esperado por mim. Pela torcida do Cruzeiro, talvez não. Pela torcida do Atlético, sim. Mas acontece o seguinte, ele tem errado muito nas substituições, ele tem deixado jogadores titulares, por motivos que não são explicados, no banco de reservas. Então, ele errou muito nos últimos jogos, apesar dos resultados. Ontem, ele errou fundamentalmente tirando jogadores de defesa, aumentando os jogadores de defesa e deixando o meio-campo, como queiram, completamente aberto para que o Atlético trabalhasse bem a bola por ali, lançasse os seus jogadores que são jogadores que definem os jogos, como Hulk, Paulinho, etc. Então, os erros de ontem acabaram fazendo com que hoje ele fosse dispensado pelo próprio Ronaldo, que está em Belo Horizonte, veio acompanhar ontem o Clássico, ficou muito chateado também com o que aconteceu, muita pressão do torcedor cruzeirense, e com isso ele não suportou, e Nico Larcamón já está voltando para a Argentina. E aí, Luciana, dizem que campeonato estadual vale nada, vale para demitir treinador, né? Satisfação recebê-la mais uma vez. Satisfação minha de participar com vocês todos. Pois é, né? Falam que não vale nada, mas a gente vê que vale sim nessas horas, né? Quantos técnicos acabam caindo aí já com o estadual e como bem disse, né? Faltou ousadia por parte dele. O que sobrou pro lado do Milito, que está em pouco tempo aí no comando e demonstrando que pode realmente fazer um trabalho maneiro lá no Atlético. E o Valdir, o Cruzeiro, em busca de uma reabilitação nos campeonatos nacionais, já começa atrás, né? Sem treinador. Aquele abraço, Bocage, Luciana, Orlando. E, inclusive, o Bocage, o Cruzeiro errou muito em contratação. Foi de azul. Não sei nenhum tipo de... vai estrear contra o Botafogo domingo, o Cruzeiro. Então é bom lembrar, Orlando, o Cruzeiro trouxe o Pesolato, que ninguém conhecia. Depois trouxe um outro, tá me fugindo na memória, que não deu certo. E agora traz mais um, é o Pepa, né? Isso, Pepa. E agora trouxe o Larcamón, que também não tinha nenhuma notoriedade no futebol argentino e também em termos de título. Eu não entendo essas apostas. E eu concordo quando você fala que campeonato estadual, muita gente diz que não vale nada. Sim. Mas se você puxar um histórico, vários treinadores que perderam o título, se não caíram, vão cair. Um exemplo... Pois não. Aqui, o Zezé Perrella colocou o Campeonato Mineiro como campeonato rural, desfazendo o Campeonato Mineiro quando o Cruzeiro perdeu um campeonato, se não me engano, para o Ipatinga, por isso rural, já que o Ipatinga é do interior. Mas a verdade é que, para quem ganha, vale muito, para quem perde, não vale nada. O Paulo Autuori ainda está no Cruzeiro, Orlando? Como? O Paulo Autuori.
Sim, está. Tive com ele ontem, inclusive. E hoje eu fiquei sabendo da dispensa do Lacarmon em primeira mão, porque eu tenho um amigo que trabalha lá no Cruzeiro, né? Então, Acontece. tá lá do Cruzeiro, técnico brasileiro, Peso, tem né? tantos treinadores brasileiros parados, o Cruzeiro começa a inventar nomes aí que não tem história nenhuma no Pois é. futebol. Mudando de Minas para o Sul, o Renato Gaúcho é heptacampeão e pressionado ainda. Não entendo. Rapaz, o Bocage, eu estava fazendo um histórico. O Renato tem 8 títulos do Grêmio campeão estadual. 5 como treinador e 3 como jogador. É o único treinador no Grêmio que conseguiu ganhar 2 Libertadores. Uma como jogador e outra como treinador. Então tem gente questionando ele. Eu diria o seguinte, se o Renato fosse argentino ou português, a imprensa daria mais valor ao Renato. O Renato é muito criticado, com uma fama que não tem, negócio de churrasco. O Renato é um baita treinador, mas ele não é argentino. Hoje só quem tem prestígio no futebol brasileiro é treinador argentino ou português. E quando ele veio para o Flamengo, ele deu azar com o Andrés Pereira. E ninguém... Você se lembra do início do Renato no Flamengo? Sim. O Renato, aquele jogo tava um jogo igual. O Flamengo estava até um pouco E melhor. o Andrés Pereira cometeu o jogo, entregou o ouro. E outra coisa, o Renato foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, levou o Fluminense a uma final de Libertadores, perdeu para a LDU nos pênaltis. Então é um treinador capacitado, né? Que não é um treinador como as pessoas fazem. Eu ouvi um companheiro falar, é um treinador muito regionalista. Não é. Ele é só que porque no Grêmio ele tem mais tempo de trabalho do que nos outros estados que passou. Ele é muito ídolo, né, do Grêmio. muito Ele ídolo. Mesmo assim né? é contestado. Né? Ah, mas é normal, né? Acho que é O normal. Cudê, que todo mundo enche a bola lá em Porto Alegre, não chegou nem na final. O Renato em Minas, como é que é, Orlando? O pessoal gosta ou desgosta? Não gosta, o pessoal gosta do Renato. Passou pelo Atlético, passou pelo Cruzeiro. Então, é um jogador muito querido aqui, muito respeitado. Como técnico, há aquela colocação de que realmente ele é regional, né? Ele vence muito no Grêmio. Sai do Grêmio, capenga. Eu me Inclusive lembro ontem, Eu né? lembro do Luizinho Tombo, quando Luizinho jogava no Tombo. Flamengo, era uma coisa. Quando ia pro América, Era outra arrebentava. coisa, é verdade. Inclusive, ele, quando foi pro Flamengo, disse que era fácil ganhar com aquele elenco, acabou não ganhando. E ontem o Tite, desde 82, que não tinha um gaúcho a conquistar, né, pelo Flamengo, um campeonato carioca, o Tite. E o Tite não ganhava uma chegou lá. taça há algum tempo, hein? Pois é, então, já que vocês estão falando de taças, a gente já citou aqui o Grêmio heptacampeão, o Atlético Mineiro pentacampeão, o Cuiabá tetracampeão de Mato Grosso. É o Dourado, não é? É o Cuiabá? Dourado. Parabéns, Invicto, Cuiabá. né? Campeão Tá sem invicto. treinador, tá com interino, hein? Tricampeões tivemos 3, o CRB em Alagoas, o Atlético Goianiense, evidentemente em Goiás, e o Palmeiras. Ontem o Abel não reclamou, né, Luciano? Não, quando ganha... Se bem que ele já reclamou quando ganha também, não vamos ser injustos, mas ontem ele não reclamou, e aliás, ontem de Reclamou novo... antes do jogo, né, Luciano? mas... Reclamou do calendário, que é um Mas isso é absurdo o Palmeiras jogar na Não abre quinta-feira. mão de um. Não é. Fala, Orlando, Foi levantou campeão. o dedo? Exatamente. O técnico do Vitória, o Léo Condé, Vitória foi campeão lá na Bahia, Pô, tá O Léo estragando minha Condé pauta, hein? é oriundo aqui do interior de Minas. Ele treinou Ipatinga, só clubes de menor categoria, digamos assim, e nunca foi valorizado aqui em Minas Gerais. Ele teve uma passagem curtíssima pelo América, mais para quebrar o galho mesmo, para tampão, como a gente se diz. Mas é um ótimo técnico. Ele está sobressaindo no Bahia, campeão baiano, e vai em frente esse garoto aí, Léo Condé. Escreva esse nome aí. Antecipou minha pauta ele, quebrou minha rotina aqui. Voltando a falar do Palmeiras, e o Palmeiras fez por merecer? Fez a melhor campanha, Fez né? por merecer, fez a melhor campanha, tem o melhor elenco, e mais uma vez o Endrick, né, brilhou, vai embora com... Júlio. vai Real embora Madrid. com essa conquista, né, do Campeonato Paulista e sendo protagonista, né? Ele realmente é um fenômeno. Vai sair no meio dos campeonatos brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E o Palmeiras tem o Dudu, que tá voltando, né? Você tem a alternativa do Rony, o Flaco Lopes. Se você fosse o Abel, você Flaco Lopes manteria foi o muito Endrick bem. titular ou já começaria a trabalhar? Não, eu o time manteria. sem Você ele? tem que Usar até o fim, tem né? que usar ele até o fim, amigo. Tem que curtir o garoto que fez um belo jogo ontem. Ô, Bocajo, vamos fazer um destaque no Santos, que é uma equipe que só tem uma competição agora para disputar, que é o brasileiro, e um time equilibrado da Série B, e um time equilibrado com jogadores experientes que o Carille trouxe. E quando o jogo, quando estava 1-0, estava lá e cá, amigo. O Santos teve chance de empatar e o Palmeiras Foi acabou pênalti? com uma... Eu achei. Foi Eu achei. pênalti, Orlando? Eu achei.
parece que foi bastante claro, né? Principalmente Tem muito usando o VAR, aí que fica mais fácil ainda você observar que aconteceu realmente aquele choque ali, goleiro e atacante. Podia ter Foi evitado. pênalti. Acho que foi. Acho que O não João tem. Paulo podia ter evitado, o Bocage podia ter evitado. O muita João gente Paulo reclamando. é que foi precipitado. Que ele ia sair com bola e tudo. O Hendrick, Hendrick, pois é. Bicampeões, o Criciúma em Santa Catarina, o Atlético Paranaense e o Sport em Pernambuco. E campeões, o Vitória, que você já citou aí. Como é o nome do treinador? Léo Condé. Pode vir para o Cruzeiro? Ué, cara, de repente é um nome que eu até vou lançar aqui, viu? Vou dar uma sugestão aqui. Não tinha pensado Já- nisso, não. Mas já tá indicando, já jovem tá- ainda, mas muito estudioso do futebol. Mas o Vitória está na Série A Tá agora na Série A também. Pois é, tá na então Série A ele também. deve estar valorizado. O Ceilândia, lá, Campeonato Brasiliense. O Ceará, campeão. Altos do Piauí. União de Tocantins. E o Flamengo, campeão estadual, invicto no Rio de Janeiro. 7º título invicto do Flamengo, que agora é o líder absoluto nessa estatística. Estava O Tite empatado deu aí show, né? com o Vasco. Também a melhor defesa da história, só um gol sofrido, né? Isso igualando o feito do Fluminense em 1911, Isso. mas melhor ainda, porque naquela ocasião o Fluminense só jogou 6 partidas, dessa vez foram 15 né? as partidas. Com o disputadas Tite não pelo levou nenhum, hein? O gol que levou, o fim do jogo foi É, contra o Aliás, Nova o gol Iguaçu. que levou, Não, sério. aliás, o gol que levou Do uma Carlinhos. falha, né, do zagueiro da base, que até já foi Não, dispensado. aquele zagueiro E foi Noga. com outro goleiro. Noga. Até Foi. perguntei pro Rossi se na carreira dele ele já tinha levantado alguma taça sem tomar nenhum gol. Ele disse que não, foi a primeira vez. Aliás, a festa, né, do Flamengo foi muito legal, assim. Ô, Luciano, Diga. Oi. o lance mais bonito deste jogo foi a Foi o atitude Tite, isso que eu ia falar agora, tirando a medalha e entregando para o adversário. Exatamente. Acho que o fim ali, a premiação, foi muito bacana, assim, Acho que o Campeonato Carioca deu várias lições. Não temos torcida única aqui no Rio de Janeiro. As torcidas ficam juntas no Maracanã, pelo menos ali No Oeste. naquele setor. Juntas, torcedores do Flamengo, do Vasco, enfim, quando é jogo de clássico. E ali no fim, né, o Tite fez questão de dar a medalha dele, chamou o Cal para ficar ali ao lado também com a taça, os jogadores também no pódio. E foi uma atitude realmente muito bonita, assim, uma festa muito bonita, os jogadores todos com as suas famílias. Enfim, foi bem legal ali o Para quem final. não acompanhou e está vendo e ouvindo a gente agora, o Tite tomou essa atitude com a seguinte justificativa, que foi o que ele falou para o Cal. Eu tenho estrutura, eu tenho melhores jogadores, eu tenho mais dinheiro e, no entanto, eu cheguei na final igual você. Então, o Isso. seu trabalho foi melhor que o meu, disse ele. Exatamente. E por isso essa homenagem E foi realmente um time muito bom. Ontem mesmo, com todas as dificuldades que eles tiveram, que o Carlinhos acabou não entrando em campo, e logo no começo teve outro jogador também Bill que se machucou. o Bill se machucou. O time se comportou bem. Sim. O Flamengo não teve vida fácil também para vencer, né? O Flamengo foi muito melhor, jogou com inteligência, né? Não se expôs tanto. Isso. Sabe, tinha que levar 4 gols para perder o título. Jogou com inteligência, pressionou, teve 3 bolas na tábua, resultado justo. Olha, o Tite a gente pode até criticá-lo como treinador, mas como ser humano tem que aplaudi-lo foi sempre. muito legal. Então, o Tite, o Orlando, ganhou o grupo do Flamengo, né? Tá segurando o Gabigol no banco sem reclamar? Porque também o Gabigol está suspenso, né? Agora, mas antes já não estava, né? Eu acho que levou um tempo para essa conquista, mas ele é muito experiente, seleção brasileira diversas vezes e tal. Então, a experiência dele, calmo, tranquilo, né, sabedor do que tinha que fazer, conquistou o grupo e vai dar muito trabalho. Eu acho que o Flamengo é, inclusive, o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano. Muito bem. Você fala. falou em grupo, administrar o grupo, já está tendo um problema com o ex-jogador do São Paulo, foi treinador do Flamengo, do Cruzeiro na Bahia, que é o Na Rogério Bahia, Ceni. é. O Rogério Ceni tem sido Mas ele ontem altamente assumiu a culpa. Finalmente. Mas depois que o Everton Ribeiro reclamou que ele estava expondo demais os jogadores. Ele O tem Bahia essa- teve jogador expulso. Teve ontem. o Rezende no primeiro tempo ainda. Mas o Rogério Ceni tem esse perfil. Só que acho que ontem, depois de uma conversa com os mais maduros, ele mudou um pouco a sua postura, porque não ficou no Flamengo por isso, não ficou no Cruzeiro por isso. Muita gente reclama do Rogério Ceni ter aquele hábito. Eu ganhei e eles perderam. Pois é. Falta humildade. Falta um pouco de humildade. Aí o Orlando já antecipou aqui a questão do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo sábado. No domingo, o Luciano Zogaib estreia na Rádio Nacional, Isso. narrando o Atlético Goianiense e Flamengo. Flamengo. Atlético Goianiense. 2 campeões, Campeões, inclusive. exatamente. Jair Atlético Ventura, Goianiense, campeão, hein? campeão.
E o Flamengo, 2 rubro-negros campeão, e 2 rubro-negros também. Pois é. O Orlando já deu o parecer dele. Flamengo favorito. Vamos lá, Orlando, para não ficar muito restrito. Qual seria esse pódio do Brasileirão? Flamengo? Quem mais? G4 do Brasileirão. G4 do Brasileirão. Ok. Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Atlético. Muito bem. A gente vai errar, é claro, né? É certo que você vai errar, mas quem sabe, né? Eu vou com ele também, Flamengo, Palmeiras, pelo menos pelo retrato de agora, né? Mas assim, muita água vai passar aí assim, debaixo de dessa ponte. cabeça, quem é bom de memória aqui é o Valdir. A gente todo ano arrisca Flamengo, Palmeiras, Atlético e mais um. Tem o Internacional, que já pintou, São Paulo, agora é o Grêmio. São Paulo caiu muito, né? Não, São Paulo caiu, começou bem. Eu digo em outras temporadas, a gente falou de Flamengo, Atlético e Palmeiras, beleza, e entrava sempre mais um. O mais um que vai entrar pra mim? Fluminense. Não, É o Botafogo. Fluminense? Fluminense é o time... Botafogo. Botafogo. Vou te explicar por quê. Eu acho até que pode ser. Sabe por quê? Eu vou explicar. O Esse Fluminense, com técnico que todo tá vindo é respeito... sensacional. Não é isso não. O Botafogo tá montando um elenco. E futebol, você ganha jogo... diria Evaristo de Macedo, que é coisa de teatro. Não, então... O elenco, mas se falar plantel é pior. Então é melhor falar elenco. Então o Botafogo está montando um elenco de qualidade. O Fluminense, com todo respeito, contratou jogadores acima de 30 anos e que se contundem demais. Gabriel Pires, Douglas Costa. Então o Fluminense para mim não chega. O quarteto para mim, antes da bola rolar, o Grêmio eu acredito do Renato, mas não tem banco. Para mim é Flamengo, pela ordem, Flamengo, Palmeiras, Atlético e a grande surpresa, e vai chegar até o final, não vai amarelar como no ano passado, Botafogo. O Botafogo, fala. Meus amigos, Bocage, aqui tem uma coisa, no Atlético uma situação antagônica, porque o técnico é muito jovem, né? O Gabriel Milito está começando o trabalho dele, é corajoso, joga para frente, mas o Atlético tem uma média de idade muito alta, muitos jogadores mais velhos, né? Então não se sabe até quando, até como que esse time mais experiente, vamos colocar assim entre aspas, do Atlético, vai suportar aquilo que o técnico Milito quer que o Atlético jogue em alto nível. Então vamos lá, vamos fazer esse comparativo. Quem tem mais de 30 anos no Atlético, você tem de cabeça? O Hulk, o Gemerson, o Mariano, o Saravia. O goleiro. Mas o goleiro tudo bem. Saravia, aí a gente vai pro meio campo. 4. Você tem o Sará, Fluminense tem muito mais. O Fluminense você começa. Fluminense eu digo, o Fábio nem fala que é goleiro. Mas você tem, na lateral direita, você tem o Samuel Xavier, 34. Você tem o Felipe Melo, vai fazer 41. O Marcelo, 36. No meio-campo não, tem 2 meninos. O André e Martinelli. Aí tem o Ganso, 34. Aí você tem na frente o Arias, tudo 29. Você tem o Keno, 32. Você tem o Cano, 34. Aí você tem... No meio-campo chegou mais um agora. Renato Augusto. 35 e problemas físicos. Você tem o Gabriel Pires, 34. Mas ganhou você assim, tem né? o Douglas Costa. Ganhou sim a Libertadores, né? Mas agora trouxe um pouco mais de... Trouxe mais, mas no ano passado tinha gente mais jovem. E esse ano, não sei, não tem zagueiro. Perdeu o Nino, que era um baluarte, está improvisando pode sair um zagueiro. O André. Pode sair o André no meio do ano. Entendeu? Eu não vejo. 30 anos, Scarpa. A Scarpa acho que não tem 30, não, cara. O Scarpa, eu me lembro que ele saiu do Fluminense em 2016, ele tinha na faixa de 20 e poucos anos. Se tiver, está muito próximo de 30. O Fluminense tem bem mais jogadores. Muito é o que tem. Ô, Bocage, me permita um detalhe, isso não é achismo, é pesquisado. É o time que tem mais jogadores acima de 30 anos. E aí eu vou buscar da sua memória. Você lembra de, nos últimos anos, o G4 ter Flamengo, Palmeiras e Atlético? Nos últimos anos, o Atlético teve em... Quando o Atlético foi campeão? Quando o Atlético foi campeão, foi 2021. 2021. Flamengo e Palmeiras estavam ali. O Flamengo foi vice-campeão. Vice-campeão. Esses três, principalmente Flamengo e Palmeiras, nos últimos 5 anos, são as 2 melhores equipes disparadas do Brasil. E o Palmeiras perdeu jogadores, hein? Mas tem uma garotada. O Palmeiras está enfraquecido. Está enfraquecido, mas tem um grupo muito bem compactado pelo Abel, né? Eu estou achando o Palmeiras enfraquecido para esse ano. Também concordo com você. Ele perdeu alguns jogadores e vai ter que se apoiar muito na experiência do Abel. E vai perder o Ender. E no dinheiro da dona Leila para chegar e comprar. Mas só que tem que abrir a janela para isso, né? Só em julho. Só em julho. Até lá e depois vem Copa América. Tem uma janela doméstica aberta até o dia 19. Uma doméstica.
Só vale para âmbito E é por isso que nacional. o campeonato acaba sendo um outro, né? No segundo turno, né? O segundo Só turno que o segundo turno vai ser outra situação, né? Porque vem Copa América, 9 jogos, né, que caem no primeiro turno. O Flamengo, por 9 exemplo, vai jogos. ser muito prejudicado. O Flamengo, se a gente Porque- pegar pela última convocação, o Flamengo vai perder 6 jogadores. É, sim, pois é. Com os 4 uruguaios, o Pulgar E o e o Pedro. Ayrton Lucas. Ayrton Ainda Lucas tem na o última. Pedro, né? Ainda tem o Pedro. Eu acho que o Pedro vai. Então o Flamengo vai perder 7 jogadores. Difícil, hein? Vamos anotar essas situações todas. Você apostou em 4, incluindo Ainda tem Grêmio. zagueiro, né? o Grêmio. Fabrício Você, o Nunes. seu quarto, quem foi? Foi o Grêmio também? Também foi o E Grêmio. o seu foi o Botafogo. Botafogo. Sem nenhum tipo de. Nenhum tipo. Não, sem nenhum tipo de. Não ri não, Orlando. Não, sério. É proibido. Sem nenhum tipo de sentimentalismo. Sentimentalismo. aguentar o Valdir, hein? Vamos chamar a inteligência artificial do Texton para provar se o Valdir está certo ou não. Mas no meio de semana a gente tem outra competição que é a Libertadores. Né? Arrisca palpites para Libertadores? Flamengo vai enfrentar o Palestino. Isso. Acho que do que a gente viu na primeira rodada, né, possibilidade. O Flamengo tem que usar esse jogo aí, quem sabe até para fazer Saldo de gols, porque começou, né, com um empate lá na altitude, depois vai ter de novo, né, altitude pela frente. Então, eu aposto no Flamengo, né? Acho que diante da torcida já tem quase 40 mil ingressos vendidos, Maracanã vai estar lotado. Eu diria que dos brasileiros. Que só o Atlético venceu na primeira Só o rodada. Atlético Flamengo, venceu. Palmeiras e Fluminense empataram e os outros perderam. Aliás, o Botafogo perdeu em casa. perdeu em casa. Perdeu em G4, casa. Eu diria que quem tem o time do G4 perdeu em casa Mas de 3. é o início, cara. Olha só, como diria um amigo meu, o importante é terminar bem, não começar bem. Olha só, o Bocage, falando agora seriamente, dos brasileiros que têm a missão mais difícil esse meio de semana é o Botafogo. Porque joga fora. O Atlético joga em casa, o Palmeiras joga em casa, o Fluminense joga em casa, o São Paulo joga em casa, o Flamengo joga em casa, o Botafogo tem a missão mais difícil, enfrenta a LDU lá em Quito. É difícil mesmo. Difícil. Muito difícil. E o Galo para Libertadores, como anda? Só refrescando a minha O memória, Grêmio joga em casa também. contra o... O Atlético, eu teria que olhar aqui. Se não me falha falha a memória, é o Libertad do Paraguai. Se não me falha a minha memória. parece que é exatamente. Claro, o entusiasmo da conquista do campeonato, o Atlético, o mais importante para o Atlético dessa conquista de ontem do pentacampeonato é exatamente o moral que ele precisava ter agora com o novo técnico, com o Milito, né? A paz que o Atlético precisava ter, que estava mais ou menos meio bagunçado com a saída do Filipão e com a vida do técnico argentino. E do Rodrigo Caetano também, né? O Rodrigo Caetano também, exatamente, foi para a CBF. Então, o Atlético ganhou com tudo isto, com o título de pentacampeão ontem aqui em Belo Horizonte. Então, o Atlético entra com moral, com força, com vontade. E, claro, mais de 45 mil ao máximo, me parece, tenho quase com certeza. E o estádio, a Arena MRV, vai estar completamente lotado, que é o primeiro jogo internacional na Arena MRV. Festa. É um meio de semana que todos a chance dos brasileiros se recuperarem na Libertadores. Só o Botafogo joga fora, todo mundo joga em casa. E o Botafogo jogou fora a possibilidade de sair na frente. Jogou muito mal, jogou muito mal, mereceu a derrota. Sem nenhum a Luciana até falou que se fosse o sênior teria sido 6, como foi o Júnior, foram só 3. Eu tenho um amigo meu na redação que falou isso pra mim no dia seguinte. Muito bem, então. Então, só mais uma vez, Grêmio heptacampeão gaúcho, parabéns ao Renato, Atlético Mineiro pentacampeão, Cuiabá tetracampeão mato-grossense, foram os destaques deste final de semana. Só me permite, você falou no Grêmio, só para informar, correto? O Grêmio pega o Huachipato do Chile amanhã às 19 horas. Terça-feira. Em casa. E o Fluminense pega o Colo-Colo em casa, 21h30. O jogo terá transmissão da Rádio Nacional. Com transmissão da Rádio Nacional. No final de semana, a Nacional transmite Fluminense e Bragantino sábado e domingo Atlético Goianiense e Flamengo com a estreia desse fenômeno feminino. Então, ao seu lado. Não, só menina. É só meninas. Depois, você vai se acostumar que você vai trabalhar muito. Vai ser uma transmissão completamente feminina, que vai ser algo inédito aqui também. Valdir Luiz no comentário. Eu estarei assistindo Cruzeiro e Botafogo, sofrendo, e o Orlando... Ouvindo um e assistindo o outro. É, claro. Orlando Augusto, obrigado aí pela participação mais uma vez. Um abraço para você, hein?
Tudo de Um bom abraço, aí. gente. Obrigado. Uma honra. Valeu. O Valdir, para vir aqui almoçar comigo, assistir Botafogo, pago tudo para ele. Avião, pode vir Então aqui. ele vai. Opa! Vou mandar meu número agora de identidade CPF. Um abraço, Orlando. Então ele vai. Se tá tudo pago, ele vai. Luciana, Valeu, obrigado. prazer, Valdir, valeu, obrigado. Um abraço, Valdir. Bocage. Obrigado a você Valeu, que nos Valdir, acompanha. Orlando. Aciona o sininho para receber a notificação. Deixe o seu like, comenta, compartilha. É sempre muito bom falar com vocês. Um abraço.